Este é o México, país localizado na América do Norte, que faz fronteira com os Estados Unidos, Guatemala e Belize. E esta nação possui um PIB de 1,3 trilhão de dólares e uma renda per capita de 9.850 dólares. Além do México, ser a 10ª nação mais populosa do mundo, com cerca de 132 milhões de habitantes, o que é uma população relativamente alta, pois para um efeito de comparação, se juntarmos o Canadá com a Austrália juntos, a área desses dois países equivalem a mais de 12% da área territorial do nosso planeta, mas não teria nem 50% da população mexicana. Porém, se analisarmos um pouco mais o próprio país, iremos ver que cerca de 51% de sua população vive em apenas 18% de seu território, o que nos mostra que esta região possui aproximadamente 5 vezes mais mexicanos em comparação com o resto do país. Nesse contexto, vamos entender o porquê da população mexicana ser extremamente mal distribuída ao longo de todo o seu território. E para entendermos esse caso, teremos que voltar no ano de 1519, o ano da descoberta do México pelos espanhóis. E nessa época, o Império Azteca, que já era localizado no centro do país, já possuía incríveis 6 milhões de habitantes, com a sua capital Tenochtitlan possuindo 200 mil habitantes, que naquela época eram números surpreendentes. E chegando no início do século XIX, foi construída até então a capital do país, Cidade do México, na mesma região da até então capital do Império Azteca, Tenochtitlan, o que nos mostra que a concentração populacional e a construção de grandes cidades ao centro do país acontece há anos. E se analisarmos o mapa da densidade demográfica do país 100 anos depois, no ano de 1900, iremos ver que a concentração populacional é praticamente a mesma, o que nos mostra que não há tantos acontecimentos ao longo de sua história responsáveis pelo seu mau povoamento, mas sim por fatores geográficos, pois se olharmos o mapa das variações climáticas da nação, iremos ver que a região onde está localizada mais da metade da população do país possui um clima subtropical, o que é adequado tanto para a vida de seu povo quanto para a agricultura. E se formos para o norte do país, iremos reparar em uma área desértica quase impossível de realizar produções agrícolas, com limitações na irrigação que resultam em uma baixa quantidade de alimentos que podem ser cultivados. Já o sul da nação é dominado por selvas e densas florestas tropicais, que até hoje são dos tipos de biomas mais difíceis de desenvolver civilizações no mundo. Isso acontece devido à dificuldade de construir em selvas, sendo um dos motivos o excesso de chuva na região, o que com certeza dificulta a pavimentação de estradas e rodovias ao longo da floresta. Todavia, o concreto utilizado na construção das estradas quase nunca está seco. E caso queira usar asfalto em vez disso, o calor extremo iria fazer o asfalto amolecer e se deformar quando colocado sob cargas pesadas. Isso nos mostra que o processo de pavimentação das estradas nesses locais são extremamente caros e trabalhosos. Por esse motivo, que há apenas 8 estradas pavimentadas nas regiões da fronteira entre o México, Belize e Guatemala, resultando em uma maior dificuldade de transportar pessoas e produtos em torno dessas florestas. Entretanto, como podemos lembrar, a agricultura é a base para o início de qualquer civilização, e cultivar nesses biomas de selva não é nada fácil, pois grande parte dos nutrientes que de alguma maneira entrariam no solo acabam sendo armazenados em madeira morta ou folhas em decomposição, o que faz com que o material orgânico, após morrer na decomposição, ser reciclado de uma forma extremamente rápida pelos onipresentes da região, o que resultam em poucos nutrientes conseguindo adentrar ao solo, tornando-o pobre em matéria orgânica, necessitando de grandes quantidades de fertilizantes para se tornarem férteis, além desse clima ser apropriado para pragas e pesticidas,
que tem o potencial de destruir diversas plantações. E tudo isso nos mostra que para tornar essas regiões produtivas são necessários altos investimentos. E como o México é um país emergente, ou seja, ainda está em desenvolvimento, se torna um plano inviável em curto prazo. Todavia, um outro problema geográfico que o México enfrenta é em relação ao seu relevo, pois aproximadamente 70% de seu território é coberto por montanhas, o que causa diversos danos significativos à capacidade da nação se desenvolver, pois a infraestrutura nessas regiões acabam sendo bem mais caras ou até inviáveis, se levarmos em conta a situação econômica da nação. Mas de outra forma, também há pontos positivos, pois se pegarmos esta região montanhosa do centro do país, estamos falando de locais com o solo extremamente férteis, o que garante uma grande produtividade agrícola. Isso acontece devido ao encontro de placas tectônicas ao redor do México, e essas colisões fizeram com que nesta área houvesse a formação de diversos vulcões. E como nós sabemos, os vulcões ativos são grandes refinarias de substâncias químicas, como potássio, enxofre e sódio, que quando adentram a superfície produzem adubos, o que torna o solo das redondezas férteis e apropriados para o cultivo. Mas mesmo assim, a área de terras cultiváveis no México é equivalente à área de terras cultiváveis na França, mesma nação possuindo uma área 3 vezes maior que a francesa, possuindo apenas 12% de seu território realmente arado para a produção agrícola. Mas as montanhas ainda conseguem atrapalhar mais ainda a economia mexicana, quando falamos do transporte, pois o tráfego marinho é extremamente importante para qualquer nação do planeta, pois facilita qualquer meio de locomoção. Porém, o México, devido ao seu relevo tão montanhoso, os rios acabam por nascer nelas e seguir até o oceano. Todavia, com correntes extremamente fortes, tornando os rios do país impróprios para a navegação, o que torna o México sem escolha, sendo obrigado a construir estradas pavimentadas ou ferrovias para garantir o transporte de pessoas e produtos de maneira eficiente, o que é um processo extremamente caro. E se tratando de um relevo extremamente montanhoso, a infraestrutura para o transporte se tornou um grande desafio. Contudo, se analisarmos um pouco a situação do país, a capital Cidade do México está no centro da nação, com uma altitude de 2.240 metros acima do nível do mar. E para conectar a capital do país a uma cidade costeira a nível do mar, com um território tão montanhoso, acaba sendo muito custoso e trabalhoso. Um exemplo claro é a conexão ferroviária entre a capital com a cidade de Vera Cruz, que só aconteceu no ano de 1873. Porém, nessa mesma época, seu país vizinho, Estados Unidos, já possuía 80 mil quilômetros de extensão ferroviária, mais de 200 vezes o comprimento da pista entre a Cidade do México e Vera Cruz. Isso nos mostra a diferença no desenvolvimento das duas nações, o que fez com que durante muitos anos o centro do país, junto com a capital, se mantivessem isoladas com a costa, o que foi extremamente prejudicial para a economia, pois desde o início do século XIX, a Cidade do México já era o centro político e cultural da nação, e que hoje já é uma das maiores metrópoles do mundo todo, possuindo uma população de mais de 22 milhões de habitantes, sendo a sexta cidade mais populosa do mundo e a maior região metropolitana fora da Ásia. E com todo esse crescimento, cooperou ainda mais para a intensa concentração populacional no centro do país. E esse é o motivo pelo qual 82% do México é vazio. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e comentar sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.